Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Bernardo e neste vídeo eu vou dizer para você por que você não deve solicitar uma perícia judicial antes de fazer uma perícia privada em casos em que você tenha uma suspeita aí sobre um documento ou até mesmo sobre assinatura em um documento. Então fique comigo que depois da vinheta eu vou explicar melhor sobre esse assunto. Bom, vamos lá pessoal, então vejamos que você tem uma situação aí com seu cliente, você tenha pego um caso em que se haja uma fundada suspeita aí em algum documento ou em alguma assinatura, que seu cliente diz que tem certeza absoluta que não assinou, ou que, por exemplo, que o seu cliente tem certeza que a outra parte assinou na presença dele, e ele quer provar isso que ela está alegando, que é o principal para o decorrer da ação, essa informação ser esclarecida. Então, o que que você deve fazer? Com certeza existem diversos tipos de situações que podem ocorrer. Em algumas pode até ser que caiba o caso de se solicitar uma perícia judicial. Não vou negar que possa existir, em alguns casos pode até ocorrer essa necessidade. Mas em 99% dos casos, a prudência que se deve ser tomada é fazer um laudo privado antes. Por que se deve fazer um laudo privado antes? Bom, o primeiro ponto é que, infelizmente, há clientes que mentem. Então, se você solicitar uma perícia judicial, esse cliente pode estar achando que fez uma falsificação bem feita e vai dar todo o problema. Você vai ter gastado seu tempo trabalhando na causa, ou você vai acabar prejudicando o cliente, porque a perícia judicial vai criar uma prova contra ele e vai acabar tendo um fim péssimo esse processo. E você certamente não irá receber seus honorários. Então, sim, claro, você tendo ali uma previsão de uma perícia privada antecipada, que é uma perícia que será feita mediante um contrato do seu cliente com o perito, e você vai ter ali uma informação extrajudicial, você vai ter um laudo anterior, afastado, apartado do processo, que você vai poder ver. Bom, aqui no laudo mostra que realmente houve a falsificação. Então, aqui no laudo mostra que realmente o documento foi assinado pelaquela pessoa. Então, você vai tomar a sua decisão baseado nesse parecer técnico. Você vai decidir se junta esse laudo no processo e se quer pede uma perícia, porque você já está mostrando ali uma prova do que você está alegando, e joga o ônus para outra parte. A outra parte, se ela achar que o seu documento não condiz com a verdade, não é válido, ela impugne, ela contrata outro perito, ela solicita uma perícia judicial. Esse é o ponto principal. Nesse ponto aí que eu toquei sobre você jogar o ônus para outra parte, muitas vezes acaba que as custas vão para ela. Não obrigatoriamente, claro, tem que deixar isso bem claro. Às vezes o juiz solicita que a parte que alegou, que ela que pague as custas de um perito judicial, caso venha a ocorrer aí a convocação de um perito judicial para esclarecer melhor. Mas, na pior das hipóteses, acaba que o juiz decide normalmente por dividir as custas e você já não fica ali com a obrigação total de pagar uma perícia judicial. Mas, sem dúvida, o ponto mais importante que se deve observar aí numa situação dessa é que se você tem uma perícia particular, você já vai saber a chance ali que um perito judicial pode lançar um laudo desfavorável ao seu cliente. Não faria nenhum sentido você pedir uma perícia sem saber se o laudo pode ser desfavorável. E como eu mencionei aqui, às vezes o cliente não se recorda, às vezes o cliente mente, às vezes a falsificação ela é tão bem feita que determinado perito pode não conseguir localizar ali a fraude. E um perito privado já iria dizer, mas você tem certeza que é falsa? Me passe mais informações, me dê mais detalhes. E ele poderia entender até melhor onde se houve a fraude. E esse perito privado, certamente, caso ocorra de ter uma perícia judicial, ele já tem um conhecimento ali das questões que estão sendo debatidas, as dúvidas, os fatos relacionados, e ele pode fazer ali um devido acompanhamento técnico exemplar, fazendo com que o perito judicial siga uma linha de análise, fazendo que no futuro, com que o resultado final, lá no futuro, seja seguindo uma análise ali de quesitos já apontados por ele, tanto no laudo particular já juntado, ou como nos quesitos e outras comunicações que possam ocorrer no processo. Então, é uma coisa que a gente fala muito. A gente, quando tem reuniões com clientes ou alunos e diversas, em todo tipo de situação, que o perito particular, na verdade, ele é o perito principal da estratégia da parte. Ele é o auxiliar do advogado. Ele diz para o advogado: "Olha, esse caso aí indica uma falsidade, eu não seguiria por esse caminho." Ou então, eu questionaria, por exemplo, vou dar um exemplo: se existe ali um documento
que ele é inautêntico, não necessariamente significa que, por exemplo, uma promissória, que não existe uma dívida. Mas ali, com o trabalho do perito, o advogado pode pensar, pode elaborar uma nova estratégia que não toque naquele documento, e sim em conversas, e sim em provas testemunhais. Então, o trabalho do perito é muito mais do que o laudo. É o, é como eu posso dizer, é uma ferramenta ali que vai auxiliar o advogado a fazer estratégia para chegar até, se for necessário, uma perícia judicial. Uma perícia judicial com um trabalho prévio de um perito particular é uma perícia que é totalmente parcial, é judicial, mas que vai seguir toda uma linha parcial do perito privado. Então, muitos advogados acabam não sabendo isso, porque isso não se ensina em faculdade, não se ensina em curso, isso é prática. O perito privado, ele tem uma função espetacular para casos dessa natureza, onde haja um problema com assinatura ou com documento. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a importância do perito particular nesses casos e principalmente que tenham entendido por que que não se deve solicitar uma perícia judicial antes de se passar ali pela interpretação de um perito privado. Porque uma perícia judicial sem interpretação inicial de qual vai ser o caminho, ali, qual linha que vai sair o laudo, pode ser realmente pagar para produzir uma prova contra si mesmo, contra o seu cliente. Então, espero que não tenham restado dúvidas sobre esse ponto, mas caso ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, isso ajuda muita gente. Valeu!